Deus tão majestoso, ó Senhor. Cante a Ele. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Boa noite, você pode se colocar de pé. Oficialmente nós já iniciamos o nosso culto ao Senhor. Nos reunimos aqui como uma igreja cristã, como o nosso nome fala, porque nós cremos em Jesus Cristo, proclamamos a vitória de Jesus Cristo, sabemos que pertencemos a Jesus Cristo. Se você ainda não pertence a Ele, eu quero te incentivar nessa noite a que você entregue a tua vida a Ele, porque a maior das seguranças é pertencer a Ele, amém? A maior das seguranças que a igreja pode ter é estar sendo envolvida por um amor que é extremamente profundo, amém? Eu queria te convidar a você sair do seu lugar, a cumprimentar alguém que está perto de você, dizer boa noite, como é bom estar com você aqui. Abençoa a sua vida, fale que Deus fale profundamente ao seu coração nessa noite. Deus fale profundamente ao seu coração. Você pode sair do seu local, do seu lugar, abraçar outra pessoa. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que privilégio. Amém? Que privilégio. Podemos estar juntos em nome de Jesus. Saber que não é a nossa raça, a nossa classe social que nos une aqui hoje à noite, mas é tão somente a graça e o amor de Deus. Amém? Aleluia, aleluia. Então eu quero te convidar a declarar comigo que esse amor é tão profundo e que nada pode nos separar desse amor, amém? Aleluia. Separará dos laços do seu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, encobre luz, furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Declare, é tão profundo. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, vida aos corações, vida aos corações, é Jesus. Declare o Pai. O Pai que seu Filho nos deu, Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça, e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos.
moveu a vida, soprou sobre nós. O Pai que seu Filho nos deu, Filho que por todos morreu. Você é convidado à sua mesa. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. vida aos corações, vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Vamos declarar, igreja. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Vida aos corações. Obrigado pela tua vida, Senhor. Obrigado pela tua vida, Senhor. Aleluia. Estamos unidos nessa noite porque o Senhor um dia nos deu a tua vida. Aleluia. Ele nos deu a vida. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou. Como filho, obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome. Ele tem um nome acima de todo nome. Que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, Todo joelho, todo joelho
Seja exaltado, Senhor. Te adoramos. Abriu mão da sua glória, semelhante a homem, se esvaziou, servo tornou. Debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, Jesus. Declare isso, adore a Ele. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. A igreja declarando: seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Celebramos a Ele, Jesus. O nome dele é Jesus. Nome sobre todo nome. É o nome que nos cura. Sobre todo nome. Jesus. É o nome que nos cura, que nos liberta. É o nosso consolo, é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Esse nome tem poder. Esse nome expulsa demônios. Esse nome faz cair o cativeiro, faz cair os grilhões do pecado. Esse nome é o nome que nos salva. Nós celebramos o nome dele. Celebramos o nome de Jesus, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá.
da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Seu nome é a igreja declarando. Seu nome é ouça o som da noiva. Esse é o som da noiva do Senhor, que está sendo restaurada por Ele. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Mais uma vez para terminar. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Te bendizemos, Senhor. Sim, Tu tens o nome sobre todo nome. Em Teu nome nós oramos. Em Teu nome nós nos submetemos à Sua palavra. E clamamos, fala conosco através da pregação do Teu Evangelho hoje à noite. Clamamos ao poder que emana do Teu nome. Liberta-nos e cura-nos nessa noite. Cura a nossa alma, cura o nosso coração. Faz-nos mais parecido contigo. Estamos aqui completamente dependentes do Senhor. Completamente dependentes do Senhor. Carecemos da Sua presença. Você pode dizer isso a Ele aí no seu local onde você está. Diga: Senhor, eu preciso da Sua presença. Eu preciso que o Senhor fale comigo nessa noite. Abra os seus lábios e peça a Ele: Senhor, fala comigo hoje à noite. Você pode ter entrado aqui com o maior dos problemas. O Evangelho não te vende soluções baratas. O Evangelho te apresenta a solução para o maior do seu problema. Estávamos mortos em nossos pecados e Ele nos reconciliou com o Pai. Temos paz em Deus através de Jesus Cristo. Tendo paz em Deus, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Que você possa ser profundamente ministrado pelo Espírito Santo através da pregação da palavra do Senhor hoje à noite. Amém? Você pode sentar.
Meus irmãos, boa noite. O pastor Cláudio, ele se encontra, o pastor presidente da igreja se encontra lá em Mato Grosso, casamento do Vinícius, que é um jovem diácono de nossa igreja, que enquanto servidor da Marinha do Brasil, lá em Mato Grosso, ele se encantou com uma jovem de uma igreja batista, e ontem, então, ele teve seu matrimônio celebrado pelo pastor Cláudio lá em Mato Grosso, por isso sua ausência, né? Por outro lado, apesar de uma igreja pequena, quando acontecem as coisas, acontece tudo junto, né? Mas teve o casamento também do Anderson e da Tatiane ontem. Foi uma cerimônia também muito emocionante aqui no centro mesmo, no Zé Garoto. É um casal novo na igreja, mas que servem também na área de música, né? E tiveram seu matrimônio celebrado ontem. Então, tiveram vários irmãos presentes. Foi um momento também bastante singular ali junto comigo no dia de ontem. Também, lembrando, nós não vamos ter o culto da virada no dia 31, para o dia 1º de 2015, não teremos, e então a gente orienta aí cada família a ter um tempo juntos em comunhão e se confraternizar em casa. Semana que vem, no dia 28, teremos a cantata de crianças à noite, uma cantata de Natal bem bonita, estão ensaiando aí desde já alguns meses, e teremos um tempo bem especial, domingo que vem à noite, com as crianças cantando. Por último, eu meio que funciono também como homem dos avisos. Eu não moro perto da igreja, então geralmente eu sou um pastor mochileiro, né? E eu tenho que ir embora correndo geralmente quando o culto acaba. Mas eu vou pedir que os presbíteros da igreja sinalizem, o Alessandro, o Vlad, você pode ficar em pé? O presbítero Vlad, o Charles e o Alessandro lá atrás. Então eles são auxiliares dos pastores, né? E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser alguma orientação espiritual baseada na Bíblia, você pode procurá-los após o culto, eles estão à sua disposição para lhe servir. No mais, eu e pastor Cláudio costumamos agendar gabinetes na igreja durante a semana. Nós também nos colocamos à sua disposição. Sem mais delongas, crianças de 2 a 11 anos podem ir para o seu estudo, para o seu cultinho, com os professores e professoras especializados. Pedir por gentileza que... já caminho. Garganta tá baixar, né? Tá. Eu sou baixinho. Só o pastor Cláudio que é alto. Cara, obrigado. Bom, irmãos, vamos abrir a Bíblia, sem mais delongas, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 7. No mês de dezembro, aqui na igreja, temos refletido particularmente já algumas semanas para cá, do verdadeiro sentido do Natal, né? Nós, cristãos, enxergamos o Natal de uma perspectiva diferente do que a perspectiva do mundo, a perspectiva simplesmente do mercado, do comércio. Nós enxergamos o Natal da perspectiva aquele que nasceu não propriamente, não historicamente no dia 25 de dezembro, né? Depois a arqueologia aí apontou para março e tal, mas se historicamente os cristãos usam a data de 25 de dezembro para comemorar o Natal, então achamos por bem ter esse dia para lembrarmos do nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Alguns irmãos em Cristo, por uma questão de zelo, eu acredito que se excedem ao dizer que crente não pode comemorar o Natal porque o Natal é uma festa pagã. Mal sabem esses irmãos que muitas coisas que a Bíblia, muitas coisas que Jesus Cristo falou e usou como algo simbólico para explicar um princípio espiritual,
A própria palavra igreja, ela no Novo Testamento, a palavra eclésia não é uma palavra exclusiva da nossa fé, mas é uma palavra que foi trazida de fora, foi trazida lá do debate político da democracia grega, né? Da democracia ali de Atenas, a palavra eclésia, que é a palavra assembleia, que era algo canalizado ali para uma orientação política. Então, a gente não entende que é pagão comemorar o Natal. Simplesmente o que compreendemos é que o Natal ele precisa ser direcionado. Ele precisa ser direcionado para o local aonde realmente o Natal deve estar, né? Não é a festa do Papai Noel simplesmente, né? Quando era criança, botava a meia na janela e ficava torcendo, né? E pensando, torcendo para o presente ser pelo menos mais ou menos, já que eu tinha tocado bagunça o ano inteiro. Então, pelo menos, né? De repente Papai Noel é bonzinho e tal, vai fazer uma média, até eu pendurar a meia na janela e minha mãe falar, cara, esse negócio de Papai Noel aí, isso não existe não, né? E eu ficar frustrado pensando que vinha um velhinho colocar presente aí na minha meia, né? Geralmente o meião de futebol lá pendurado na janela não funcionou. Mas o verdadeiro sentido do Natal, o sentido bíblico do Natal, é que nós separamos para refletir no nascimento da pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, é aquele que morreu na cruz para absorver a ira de Deus sobre o pecado e sobre pecadores, e portanto, ao absorver a ira de Deus na cruz, ele nos proporciona o perdão dos pecados, ele nos proporciona a liberdade para amarmos a Deus sobre todas as coisas e a liberdade para adorarmos a Deus sobre todas as coisas. Então vamos abrir no profeta Isaías, no capítulo de número 7, apenas o verso 14. Eu estou usando uma versão bíblica diferente, uma paráfrase da Bíblia chamada A Mensagem, que eu utilizei ontem no casamento. Então, se a minha versão for um pouco diferente, o problema está comigo, não está com vocês. Mas eu acho que esse verso não traz tantas complicações. Paráfrase é uma tentativa de tornar a Bíblia mais compreensível na nossa linguagem popular. Diz assim a palavra do Senhor, preste atenção, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles o chamarão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, eles o chamarão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Senhor, Deus e Pai, glorificado seja teu santo nome, Senhor, e que teu Espírito ilumine a minha mente, aqueça o meu coração, para tornar o Evangelho claro ao teu povo essa noite. Senhor, que o teu Espírito passeie no meio de nós, gravando a tua palavra no coração do teu povo, para trazer salvação àqueles que ainda não se renderam a Jesus, mas para trazer encorajamento, para trazer instrução, para trazer edificação, para trazer consolo para o teu povo, Senhor. Por isso eu oro, Deus, que à medida em que eu for fiel na pregação da tua palavra e na tentativa de torná-la mais clara possível, que o Senhor abençoe a mesma, para que o teu povo seja edificado essa noite e que compreendam de fato o verdadeiro sentido do Natal à luz do nascimento do Senhor Jesus Cristo, teu Filho e nosso Salvador. Amém. Amém. Esse texto, ele fala sobre o nascimento de Jesus, só que o interessante é que ele foi escrito 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, o profeta Isaías já
profetizando que viria um Salvador e que esse Salvador será Deus conosco. A profecia no Antigo Testamento, ela tem um duplo sentido. Ela tem um sentido imediato. Quando o profeta, usado por Deus no Antigo Testamento, ele fala a partir daquilo que Deus revelou para ele tem uma orientação específica para aquele povo num determinado período. O povo de Deus, no Antigo Testamento, ele sempre se viu envolvido, apesar de Deus se revelar àquele povo, ele sempre se viu envolvido com idolatria, sempre lutando com isso, seus altos e baixos, dependendo do rei que está à frente, então tem aquele rei que está governando o povo de Israel, e que a Bíblia vai dizer que aquele rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Foi um rei injusto, foi um rei corrupto, foi um rei idólatra, igual os corruptos que governam o Brasil, fecha parêntese, e foi um rei que trouxe falsos deuses, né? Deuses de outros povos, deuses no sentido de fabricados, imagens e tudo mais, e dependendo do rei, no caso, Manassés, por exemplo, até sacrifício humano fazia, um deus, entre aspas, chamado Asterote, que era um touro, segurando como se fosse um berço, né? E colocava uma fogueira embaixo com a criança e fazia um sacrifício humano com bebês. Então, dependendo do nível da maldade daquele rei, a idolatria, ela proliferava ali pelo povo de Israel. Então, o profeta, muitas das vezes, ele tinha que chegar de uma forma até dura, né? Deus colocou o povo dele de castigo durante 70 anos no Antigo Testamento como escravos da Babilônia, né? Porque apesar de Deus ser longânimo, chegou uma hora que o povo que ele escolhe e separa para manifestar a sua glória no mundo começa a trazer falsos ídolos. Quer dizer, quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, quando Deus revelou a lei moral para Moisés, os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é adorar a Deus acima de todas as coisas. Êxodo 20, não terás outros deuses além de mim. O que Deus está dizendo? Eu estou me revelando a vocês, então eu sou o único. Eu sou o único Deus vivo e verdadeiro. Eu estou me revelando a vocês. Não tenham outros deuses além de mim. Então, o povo que Deus separa para ele mais à frente, depois de passar pelo deserto, ir para a terra prometida, para Canaã, dividir as tribos, e depois de terem reis, né, dependendo outros reis como Josias, né, Asa, Josafá, foram reis que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Por quê? Porque eles chamaram o povo de volta para os mandamentos, chamaram o povo de volta para a aliança. Aliança é um termo-chave no Antigo Testamento. E ao chamar para aliança, então, abandonem os ídolos. E foram reis que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. No caso dos profetas, eles, em parceria com os reis e com os sacerdotes, os profetas eram aqueles que proclamavam a verdade. Eles recebiam a revelação da parte de Deus, né? Eu estou falando profeta bíblico, né? Esse tipo de ofício não existe mais hoje. Nós temos a Bíblia completa, ok? O profeta bíblico, ele recebe a revelação de Deus para transmitir para o povo naquele determinado período. Só que nenhum texto da Bíblia, todo texto da Bíblia, ele tem uma mensagem particular. Ele quer dizer aquilo que o texto está dizendo aqui. Alguns mais fáceis de você ler, bater o olho e entender, outros carecem de uma análise maior, né? Talvez dependendo do uso de dicionário, até um dicionário bíblico, para entender melhor o que o texto está dizendo. Mas todo texto ele tem uma mensagem específica. Mas essa mensagem específica, ela está conectada com a Bíblia Sagrada como um todo, né? Quer dizer, toda a mensagem da Bíblia, que se resume a uma só: Deus ama
e aceita pecadores em Jesus Cristo. João 3,16, que nós cristãos evangélicos temos como o verso que resume todo o propósito de salvação da Bíblia, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o propósito da Bíblia como um todo é trazer para nós as boas novas de salvação. E esse texto que eu li, ele se encaixa na Bíblia como um todo, porque ele está anunciando a vinda do Salvador, que haveria de vir 700 anos depois. Apesar de, logo depois, de fato, uma virgem ter um filho, ainda aqui no contexto do Antigo Testamento. Mas essa profecia ela tem um sentido duplo, que é apontar para um Deus que haveria de andar entre nós 700 anos depois. Porque o sentido da palavra Emanuel é uma palavra hebraica que era a língua do Antigo Testamento, né? O povo do Antigo Testamento não falava português, né? Então, o sentido da palavra hebraica está traduzido aqui para nós: Deus conosco. E por quê? Quando o versículo traz essa profecia, por que Deus ele tem que andar conosco? A resposta dessa pergunta é o verdadeiro sentido do Natal. Por que o próprio Deus teria que vir entre nós, andar entre nós e estar conosco? O Deus que andou entre nós é o Deus Filho. Não é fácil explicar isso. Eu precisaria de uma aula. Portanto, eu vou tentar falar de coisas complexas no meio do sermão de forma rápida. Mas a Bíblia nos revela Deus como um ser em 3 pessoas. 1 mais 1 mais 1 igual a 1. É um Deus que se revela em 3 pessoas. E cada pessoa é uma pessoa. Né? O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Filho. Então, cada pessoa é cada pessoa. Pai, o Deus Pai, Criador, Jesus Cristo, seu Filho, e o Espírito Santo, que é o Consolador. São 3 pessoas unidas por uma essência divina. Mais do que isso, não consigo explicar aqui. Senão vou ter que desviar todo o propósito aqui do sermão. Então, o Deus que foi enviado para andar conosco é o Deus Filho. E por que Deus tem que andar conosco? A resposta básica é para a nossa salvação. Mas salvação exatamente de quê? Do que nós precisamos ser salvos? Né? Nós sempre voltamos lá para o início de tudo, para Gênesis, os primeiros capítulos. Deus ele cria a humanidade de forma perfeita, a humanidade andava com Deus de forma perfeita, mas o príncipe das trevas, o diabo, Satanás, ele seduz a mulher, se empossando de uma serpente, para que, como fruto de uma árvore onde Deus havia estabelecido um limite, né, aqui está estabelecido o limite entre Criador e criatura. Então, lá em Gênesis 3, primeiro Eva comeu, depois Adão comeu o fruto, e tragédia cósmica. Todas as pessoas que nasceram depois de Adão, elas nascem espiritualmente mortas. Está vivo fisicamente, vivo biologicamente, mas espiritualmente distante de Deus. Não só distante de Deus, afastada da sua glória, mas não só afastada da sua glória, ela está morta.
E todo ser humano que está afastado de Deus, ele está morto, espiritualmente falando. Qual é o propósito da vinda de Cristo? O propósito da vinda de Cristo é nos dar vida e vida eterna. Não só é resolver o nosso problema de ir para o céu após a morte, mas resolver o nosso problema agora. Qual o problema? O problema é de que nós estamos mortos, separados de Deus. E Paulo fala em Efésios uma linguagem chocante, como inimigos de Deus, espiritualmente mortos e inimigos de Deus. Então, Deus precisa andar conosco para nos salvar dos nossos próprios pecados, como também para assumir diante dele a própria ira de Deus sobre o pecado. Por isso que, não no Natal, mas na Páscoa, nós celebramos a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Por que Jesus morreu numa cruz? Porque, para que haja perdão, sangue tem que ser derramado. Para que haja perdão, a gente está lidando com Deus que é santo. Para que haja perdão, alguém tem que ser punido por causa dos nossos pecados. E o Filho tomou forma de homem para pagar o preço na cruz do Calvário. Por nós, por mim e por vocês. Jesus Cristo morreu para a glória de Deus, e o benefício dessa morte é o perdão dos nossos pecados. Jesus, ele aplaca a ira de Deus sobre o pecado quando ele morre na cruz. Jesus Cristo assume a posição de culpado, embora ele fosse totalmente inocente. Porque Deus precisa estar conosco para se identificar conosco. Esse é meu primeiro ponto. Por que Deus precisa andar conosco? Porque Deus precisa se identificar conosco. A Bíblia dá alguns exemplos. Um deles é quando o seu primo João Batista está no Rio Jordão pregando o Evangelho e batizando pessoas. Arrependam-se dos seus pecados, e batizando pessoas no Rio Jordão. De repente, e é interessante como a Bíblia coloca, ele toma um susto, porque ele está olhando, está batizando pessoas, de repente vem o próximo, e quando ele vai olhar, é seu primo Jesus. E ele toma um susto porque ele fala, ele sabe quem é Jesus. E ele diz, você não, porque eu não sou nem digno de amarrar o cadastro da sua sandália, ou desatar o cadastro da sua sandália. Como é que eu vou batizar vocês? Jesus explicou, é necessário que se cumpra a Escritura. O que está acontecendo? Jesus está se identificando conosco. Quando ele é batizado, o Espírito Santo se apossa de uma pomba e o próprio Deus manifesta-se em vós. Este é meu Filho amado, a quem me comprazo. A própria Trindade se revelando àquelas pessoas que ali estavam. Eu não sei vocês, mas pregando e tentando imaginar como aquilo funcionou, a vontade era eu estar naquela fila para ver isso tudo, né? A cena linda que não deve ter sido. Jesus, ele se identifica conosco, por exemplo, quando ele se batiza, porque Jesus, embora sendo Deus e sendo homem, ele não tinha pecado. Por falar em pecado, Jesus, ele vai para o deserto, onde ele jejua 40 dias e 40 noites,
né? Esse texto me lembra uma cena engraçada. Eu preguei, entre aspas, nesse texto quando eu fui fazer um exame intestinal e eu tive que ser sedado e eu tive que ficar 12 horas sem beber água. Então, aí depois, quando eu despertei, né, depois do exame, a anestesista veio com um sorriso enorme dizendo: você não tem nada, você não tem nada, né? E como os sintomas eram um pouco sérios e poderiam ser várias coisas, o pessoal meio que comemorando ali na sala, o enfermeiro, a anestesista, né, todo mundo comemorando. Eu saí meio grogue, eu abracei o enfermeiro e falei: eu preciso de no mínimo 6 copos d'água. Eu estava um pouco grogue por causa da anestesia. 6, eu falei: porque Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, mas eu não sou Jesus, então eu preciso de água, pelo amor de Deus, você me traga água, né? E ele ficou me olhando pensando: esse rapaz é meio maluco, mas no final deu tudo certo, né? Fiquei com um monte de água lá, bebendo igual um camelo com sede no deserto, né? Então, se eu com 12 horas sofri, imagina o Senhor sendo homem, né? Deus, mas também homem, 40 dias e 40 noites no deserto. Então, ele 40 dias, 40 noites ali jejuando, em oração e tal, e aí de repente, né, no alto de um lugar vem Satanás, o príncipe das trevas, tentar Jesus. Agora, é engraçado que quando eu me deparo com aquele texto, Mateus capítulo 4, o que me vem à mente é: se Jesus é Deus, e Ele é Deus, Ele não pode pecar. Jesus não pode pecar, porque Ele é Deus, Deus não muda. Como é que Deus vai pecar? Não dá. Então, se Jesus não poderia pecar, por que Satanás foi tentá-lo no deserto? Das duas, uma. Porque Jesus poderia acabar com ele dando um peteleco. Então, eu pensando nesse texto, das duas, uma. Ou Satanás é burro, né? Ou aquilo tem algum propósito em relação à nossa salvação, em relação ao Evangelho. E qual é esse propósito? Jesus não foi tentado para ele cair. Jesus foi tentado para dizer o seguinte para nós: em mim vocês têm a vitória. Em mim, em Cristo, nós temos a vitória sobre o pecado, porque Ele foi tentado, não para Ele cair, porque Ele é o campeão, Ele não cai. Ele é o Senhor. Colossenses fala de Jesus como o Rei do Universo. Ele é o Senhor da criação, Ele é supremo. A cena da carta de Paulo em Colossenses 1 e 2 é linda. Jesus como Senhor e como supremo sobre toda a criação e todo o universo. Ele é Rei. Mesmo Satanás, em certo sentido, tendo algum poder, ele não tem nem força para combater com o Senhor. A guerra é conosco, mas Jesus se identifica conosco quando Ele passa pela tentação para passar o seguinte para nós: unidos com Ele nós temos a vitória. Ele é o vencedor. Se nós estamos unidos com Ele, nós somos vitoriosos sobre a tentação. Por isso que Deus precisou andar conosco. Porque alguém precisava passar por toda a trilha, a caminhada de vida, principalmente no seu ministério público, dos 30 aos 33 anos, sofrendo, passando por tentações das mais variadas. Hebreus fala: foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Porque Cristo obedeceu à lei de Deus de forma perfeita, algo que nós não conseguimos fazer.
Ele se identificou conosco, porque somente Ele é inocente aos olhos do Pai. Somente Ele não tem culpa. A nossa natureza, ela é rebelde para com Deus. Nós chamamos isso de pecado, biblicamente falando. E para Jesus nos curar, para Jesus nos transformar, para Jesus nos libertar dos nossos pecados, Ele precisou vir e andar conosco, obedecer a lei de forma perfeita, para como inocente morrer no lugar do culpado. Quem é o culpado? Somos nós. Mas pastor, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. Jesus vai dizer, já odiou alguém no seu coração? Então você já cometeu assassinato. Você já teve inveja de alguém? Já cobiçou alguma coisa que não era sua? Mesmo o argumento de que nada fizemos que ofende a glória de Deus, a nossa natureza por si só, ela é inclinada a ser rebelde e a ofender a glória de Deus. A única cura é Jesus. O único capaz de nos salvar é Jesus. O único capaz de nos libertar é Jesus. Só Ele é poderoso para isso. Não há redenção em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra coisa. A única redenção está com a pessoa de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar para nos reconciliar com Deus. O verdadeiro sentido do Natal é que o Rei do Universo já veio ao mundo de forma milagrosa. Maria, concebida pelo Espírito Santo, foi honrada por Deus com a missão de ter a gestação do Rei do Universo, do nosso Senhor, que se esvaziou da sua glória para nascer numa simples manjedoura, num estábulo. O Rei do Universo, numa manjedoura. Aquela criança, naquela manjedoura, já reinava sobre todo o universo, porque Deus andou entre nós para se identificar conosco. E ao se identificar conosco, para nos salvar, para aplacar a ira do Pai, para nos salvar dos nossos pecados. O verdadeiro sentido do Natal é o Evangelho, as boas novas de que Deus perdoa os nossos pecados em Cristo. Não há presente maior para nós. Nem Papai Noel pode colocar isso na meia. Saber que nós somos amados pelo Criador do Universo. Infinitamente amados. A palavra de Deus, ela tem a promessa de que Deus jamais abandona seu povo. Mesmo quando seus servos estão lutando com coisas que não agradam, Deus, ele fica triste, mas o seu amor por nós é imutável. O amor de Deus por nós, ele não muda, porque Deus é fiel. Porque a palavra de Deus revela que o Senhor, ao fazer uma aliança unilateral conosco, Ele não quebra. Nós quebramos o pacto. Porque nós o tempo todo fabricamos ídolos com o nosso coração. Mas o Senhor, Ele permanece fiel à sua aliança. Deus, ele andou conosco na pessoa de Jesus Cristo. Viveu uma vida perfeita aos olhos do Pai, sofreu e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia como vencedor da morte inimiga da humanidade, como vencedor sobre o pecado e seus efeitos, como a própria morte, e vencedor sobre o próprio mal, na pessoa de Satanás. Cristo é o vencedor.
E essa vitória não só acontecerá no final, mas ela já aconteceu naquela cruz do Calvário. Deus andou conosco para se identificar e para nos salvar. Você já tem esse presente de Natal? Você verdadeiramente já recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador? Se o Evangelho está fazendo sentido para a sua vida, é porque nesse exato momento, Deus, o Pai, o Criador, está revelando para você justamente o Filho, aquele que te salvou, aquele que morreu pelos nossos pecados. Gente, mais do que todo o dinheiro do universo, mais do que qualquer bem material, mais do que o amor que você mais deseja no mundo de alguma pessoa, Deus ama pecadores e Deus aceita pecadores em Cristo, porque foi Cristo que pagou a penalidade dos nossos pecados naquela cruz. A minha oração é que você receba Cristo. A minha oração é que o Deus que andou conosco seja o Senhor e seja o tesouro da sua vida. A minha oração é que Jesus seja tudo para você. Porque, como disse um pregador, Jesus, mais nada igual a tudo. Que o Evangelho seja o seu presente de Natal. Que o amor de Deus seja seu bem maior. Que você ame a Deus com toda a intensidade das suas afeições. E que você seja ricamente abençoado em nome e pela pessoa de Jesus Cristo. Bom Natal para vocês. Pai, em nome de Cristo, eu oro pedindo que o Evangelho, Senhor, e só o Teu Evangelho faça total sentido em nossas vidas. Que de fato, mais do que uma informação que nossas mentes estejam recebendo, mas que no nosso coração, nas nossas afeições, Cristo seja gravado lá. Rende, Senhor, rende os nossos corações a Cristo. Que Cristo, em seu trono, reinando sobre todo o universo, aquele que abriu mão da sua glória para nascer numa manjedoura, Ele, Cristo, seja o nosso verdadeiro tesouro, porque Cristo é real. Que o Teu Espírito, que o Deus Consolador, confirme o Evangelho em nossos corações. Ó Deus, rende-nos a Jesus. Senhor, toca lá no profundo das nossas afeições e inclina os nossos corações a Jesus. Dai-nos Cristo, revela-nos Cristo, o Deus que andou conosco. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Rei, nosso tesouro. Amém. Aqueles que já são batizados e membro em comunhão de uma igreja que professa o Evangelho de Jesus, é convidado a participar da mesa do Senhor. O pão simbolizando o corpo e o cálice de uva simbolizando o vinho, representando o sangue de Jesus derramado pela nova aliança. Que você venha participar da mesa do Senhor em arrependimento, em reflexão, rogando pela graça de Cristo. E que você venha também memorizando, lembrando a sua promessa de que estará conosco até a consumação dos séculos.
sem que eu provasse a culpa em meu ser. Tudo que eu tinha eram esses trapos sujos, mas você me amou. Tudo em mim leva a rejeição, mas estou em ti, minha aceitação. Em ti sou perdoado, tua graça me libertou, resgatado pelo sangue lá na cruz. Estava morto em meu pecado, mas vida trouxeste a mim, reconciliado em misericórdia. A tua cruz eu me apego, a tua cruz eu me apego. Sim, eu não sou. Sim, eu não sou. Não somos mais escravos do pecado. Escravo do pecado, mas comprado por um preço. Redenção que me trouxeste quando carregaste aquela bendita cruz. Tudo em mim leva a rejeição, mas Tudo em ti, Senhor. Minha aceitação. Em ti sou perdoado, tua graça me libertou, resgatado pelo sangue lá na cruz. Estava morto em meu pecado, mas vida trouxeste a mim, reconciliado em misericórdia. A tua cruz eu me apego, a tua cruz eu me apego. Sim, eu não sou, declare. Sim, eu não sou mais. Não somos mais escravos do pecado. Fomos comprados por um preço. Redenção Que me trouxeste quando carregaste aquela bendita cruz. Reconheça isso, declare. Leva a rejeição, mas Tudo nele. Nele somos aceitos. minha aceitação. Em ti sou perdoado, tua graça me libertou, resgatado pelo sangue lá na cruz. Estava morto em meu pecado, declare, mas vida trouxeste a mim, reconciliado em misericórdia. A tua cruz eu me apego, a tua cruz eu me apego. Na cruz encontro a morte, encontro a vida, tua graça me encontrou. Na cruz encontro a morte, encontro a vida, tua graça me encontrou. Na cruz, vamos declarar. Na cruz encontro a morte,
me encontrou. Na cruz encontro a morte, encontro a vida, tua graça me encontrou. A igreja na cruz encontro a morte, encontro a vida, tua graça me encontrou. Você pode ficar de pé para declararmos juntos. Na cruz encontro a morte, encontro a vida, tua graça me encontrou. Tudo em mim leva a rejeição, mas tudo em ti, minha aceitação e tudo em mim leva a rejeição, mas tudo em ti, minha aceitação. te sou perdoado, tua graça me libertou, Resgatado pelo sangue lá na cruz. Estava morto em meu pecado, mas vida trouxeste a mim, reconciliado em misericórdia. a tua cruz eu me apego, a tua cruz eu me apego. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, vamos declarar. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, vamos cantar. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso
Seja a honra, declare. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. É poderoso, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sua alma anseia pelo Senhor. Diga isso a Ele. Sua alma anseia pelo Senhor. Abra os seus lábios. Diga isso a Ele. Minha alma anseia por Ti, Senhor. Que nessa semana essa seja a sua canção. Todos os dias dessa semana a sua alma possa ansiar pelo Senhor. Que você seja atraído para a sua presença, para a sua palavra. Aleluia. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Você possa ir para essa semana cantando isso. Seja a honra, declare. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Para casa, né, gente? Vamos orar para a gente encerrar. Eu queria agradecer por você ter vindo e
Desde já eu queria desejar um Feliz Natal para todos. Natal já é quarta-feira. E como o pastor Juan pregou, nosso maior presente é Cristo. Estava pensando ali que o princípio do Natal é de que se você foi uma boa pessoa durante o ano, você então deve receber um bom presente no final do ano. Não é esse o princípio? Eu fui um bom moço. Meu filho fala: papai, esse ano eu me comportei bem, não me comportei? Se comportou, então eu mereço um presente legal, não é mesmo? O princípio do Evangelho é o contrário. Por mais que tenhamos nos comportado mal, e a gente sempre se comporta mal, mesmo assim Deus dá o melhor presente pra gente. Que esse seja o sentido do Natal para você. Quando você estiver reunido com a sua família, na sua casa, mesmo que você esteja sozinho, por mais que tenha se comportado mal, você recebeu o melhor presente, que é Cristo. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse banquete espiritual que tivemos nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor prova o teu amor para conosco, pelo fato de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há maior amor do que esse. Não há quem possa, Senhor, amar como o Senhor nos amou. E por isso nós te glorificamos, te exaltamos e damos a Ti toda a honra, todo louvor, toda exaltação, porque só Tu és digno, Senhor. Só o Senhor é digno, porque com o Teu sangue comprastes para Deus gente de todas as tribos, raças e nações. Obrigado pelo presente que se chama Cristo. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo tão falhos, o Senhor nos ama. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo possam repousar sobre cada um aqui, sobre cada família aqui representada. Que nesse Natal, Cristo possa nascer no nosso coração e que tenhamos uma boa semana, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Até a próxima semana. Cumprimente alguém que está do seu lado e a gente está liberado. Amém.